Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. No último dia da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o Brasil entrega a presidência para a África do Sul. Líderes globais aproveitam a reunião da cúpula para promover encontros bilaterais. O Brasil e o Reino Unido lideram esforços pela Aliança Global de Energia Limpa. A Polícia Federal vai concluir um inquérito contra os atos do 8 de janeiro de 2023 nesta semana. Os Estados Unidos se movimentam para fechar o cerco contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e reconhecem a oposição como vencedora das eleições de 28 de julho. O presidente Lula recebe Xi Jinping no Palácio da Alvorada, onde discutem sobre a relação entre Brasil e a China. O tênis se despede de Rafael Nadal após 2 décadas. E o Jornal Mundial traz hoje a história da Consciência Negra, que é uma data celebrada pela primeira vez como feriado nacional. O Jornal Mundial começa agora. A Polícia Federal vai concluir o inquérito contra os atos de 8 de janeiro de 2023 nesta semana. O documento, com mais de 700 páginas, será encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Caio Teles. A Polícia Federal vai finalizar nesta semana o inquérito que investiga a tentativa de golpe contra o Estado. O documento, com mais de 700 páginas, é chamado internamente de Inquérito do Golpe e deverá ser encaminhado entre quinta e sexta ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Além do inquérito que levou à prisão de 4 militares de alta patência do Exército na última terça-feira, a investigação abrange também os ataques do 8 de janeiro e também conspirações golpistas anteriores descobertas durante as eleições presidenciais de 2022 e após a derrota de Jair Bolsonaro. O relatório final deverá iniciar diversas pessoas por crimes com tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direita e organização criminosa, mas não deve pedir a prisão antecipada dos alvos, o que não significa que não possa ser preso após o julgamento. O Brasil entregou a presidência do G20 para a África do Sul. O encontro da cúpula encerrou nesta terça-feira no Rio de Janeiro. O governo brasileiro e do Reino Unido lideraram esforços para a Aliança Global de Energia Limpa. No encerramento da cúpula das maiores economias do mundo no Rio de Janeiro, o presidente Lula passou a presidência do G20 para seu colega sul-africano, Cyril Ramaphosa. A África do Sul vai sediar o encontro no ano que vem. Temos a responsabilidade de fazer melhor. É com essa esperança que passa o martelo da presidência do G20 para o presidente Ramaphosa. Esta não é uma transmissão da presidência comum. É a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem América Latina e África. Desejo ao companheiro Ramaphosa todo o sucesso na liderança do G20. A África do Sul poderá contar com o Brasil para exercer uma presidência que vá além do que podemos realizar. Lembro as palavras de outro grande sul-africano, Nelson Mandela, que disse: é fácil demolir e destruir. Os heróis são aqueles que constroem. Vamos seguir construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Muito obrigado a todos e boa sorte, companheiro Ramaphosa. Nesta terça-feira foi feita outra foto de família do G20, que desta vez teve a presença do presidente americano Joe Biden. Mas não estavam na foto o presidente argentino Javier Milei e o chanceler russo Sergei Lavrov, entre outros participantes do encontro. O segundo dia de cúpula de líderes do G20 nesta terça-feira no Rio de Janeiro marcou o lançamento de uma nova coalizão que busca acelerar a transição para energias renováveis. A iniciativa, destinada a desbloquear investimentos em escala global em energia limpa,
foi assinada pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer, pelo ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, e representantes de outros países, como França, Noruega, Chile, Colômbia, Tanzânia, Emirados Árabes Unidos e Alemanha. Tenho o prazer de lançar a Aliança Global de Energia Limpa ao lado do Brasil, nosso parceiro no lançamento desta primeira missão. Trata-se de aproveitar a liderança política necessária para desbloquear investimentos em grande escala, para que nenhum país em desenvolvimento seja deixado para trás, porque as emissões em qualquer lugar devem colocar as mudanças climáticas em todos os lugares. Starmer destacou que, embora o investimento em energia limpa esteja crescendo no Reino Unido e em alguns outros países, está estagnado nos emergentes em desenvolvimento. O trabalhista acrescentou que, apesar de abrigar 2/3 da população mundial, esses países receberam apenas 15% dos investimentos globais em energia limpa nos últimos anos. Quero parabenizar o presidente Lula por sua liderança no financiamento climático por meio do G20 e olhando para a presidência da COP do Brasil no próximo ano. Trabalharemos em estreita colaboração com o Brasil e todos os nossos parceiros para oferecer um progresso real. Segundo o Ministério da Fazenda, os países participantes da iniciativa devem, até abril de 2025, elaborar e apresentar um plano de ação focado em prioridades essenciais. Esse documento estabelecerá medidas fundamentais para impulsionar a transição energética global e cumprir os objetivos das próximas cúpulas climáticas, COP30 e COP31. Líderes globais aproveitaram a reunião da cúpula do G20 para promover encontros bilaterais. Reunidos no Rio de Janeiro para a cúpula do G20, líderes globais aproveitaram a oportunidade para realizar reuniões bilaterais. Uma das agendas mais ocupadas nesta terça-feira foi a do presidente francês Emmanuel Macron. Ele esteve com o colega indonésio Prabowo Subianto, além do colombiano Gustavo Petro e o sul-africano Cyril Ramaphosa. Em um encontro com o presidente chinês Xi Jinping, Macron expressou seu desejo de ver uma paz duradoura na Ucrânia, tópico discutido na cúpula do G20, e garantiu que França e China têm uma convergência de pontos de vista sobre o assunto. Na figura do chanceler Wang Yi, a China também teve conversas com a Rússia, representada no evento pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. De acordo com a mídia estatal de Pequim, o tema central foram as tensões na Península Coreana. Lavrov representa Moscou na cúpula, já que o presidente Vladimir Putin, alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional devido à guerra na Ucrânia, ficou de fora do evento. Em outro compromisso à margem do G20, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer e o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba realizaram uma reunião trilateral. O presidente Lula recebeu nesta quarta-feira o presidente da China, Xi Jinping, em uma visita de Estado em Brasília. Vamos saber de mais informações sobre essa visita com Caio Teles. Boa noite, Caio. Olá, Vitória. Boa noite para você, para o Pedro, Lucas e a todo mundo que está acompanhando nosso JM aqui nesse dia tão importante para a nossa República, nessa quarta-feira de feriado, Dia da Consciência Negra. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu nessa quarta-feira o presidente da China, Xi Jinping, em uma visita de Estado em Brasília. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. O encontro ocorreu no Palácio Alvorada e eu peço desculpas aqui pelo barulho porque a gente está nas ruas de Fortaleza. Enfim, a residência oficial é do presidente da República em Brasília. Uma série de autoridades brasileiras e chinesas acompanhou todo o seu encontro. Do lado brasileiro estavam ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Camilo Santana, também estava lá Gabriel Gallim-Pol e a ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente é a presidente do Banco do BRICS, né? O presidente da China, Xi Jinping, ainda foi recebido com honras militares, apresentações da banda do exército e também da cavalaria da instituição. A exemplo de que ocorreu na visita de Lula a Pequim no ano passado, no ano de 2023, a gente acompanhou tudo aqui também. As crianças também participaram da sua recepção, balançando bandeirinha dos dois países, tanto da China, tanto com as bandeiras do Brasil.
O líder da China está no Brasil desde domingo. Ele participou da reunião da cúpula que está acontecendo do G20, que a gente também repercutiu aqui no nosso jornal, que foi lá no Rio de Janeiro, no início desta semana. Xi Jinping também teve um encontro com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, como eu disse, onde ele também teve uma cerimônia de assinatura de atos, reuniões ali com o presidente, declaração à imprensa e almoço. E agora pela noite terá um jantar entre Xi Jinping, o Lula e outras autoridades. É isso, Vitória, Pedro, Lucas, boa noite para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Tchau, tchau. Muito obrigada, Caio, pelas suas informações. Boa noite. Veja a seguir, os Estados Unidos se movimentam para fechar o cerco contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E a história da consciência negra, uma data que é celebrada pela primeira vez como feriado nacional. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Os Estados Unidos estão se movimentando para apertar o cerco sobre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reconhecendo o opositor Edmundo González como presidente eleito. Em uma mensagem na rede social X, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que o povo venezuelano se pronunciou claramente em 28 de julho e tornou Edmundo González presidente eleito. A democracia exige respeito à vontade dos eleitores, acrescentou, quase 4 meses depois do pleito. Em agosto, reconheceu que a oposição tinha conseguido mais votos. Seu colega venezuelano, Ivan Gil, o chamou de ridículo. Ao reconhecer Urrutia como presidente eleito, os Estados Unidos estão se movimentando para apertar o cerco sobre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Nos Estados Unidos, um país muito polarizado politicamente, enfrentar Maduro é uma das poucas questões em que democratas e republicanos concordam. A Câmara dos Representantes americana aprovou na segunda-feira o projeto de lei bipartidário Bolívar, que ainda precisa da aprovação do Senado e da assinatura do presidente para entrar em vigor. O texto proíbe os Estados Unidos de assinarem contratos com pessoas que façam negócios com o governo de Nicolás Maduro ou qualquer outro não reconhecido como legítimo pelos Estados Unidos. Caracas reagiu com uma declaração furiosa, chamando a medida de ataque criminoso. Segundo o governo venezuelano, esse instrumento tem como objetivo impedir a cooperação econômica entre os dois países e viola a Carta da ONU. 2 décadas depois, o tenista Rafael Nadal se despediu do tênis na França. O tenista que mais venceu o Grand Slam de Roland Garros se despediu essa semana do tênis com uma inesquecível homenagem em Paris. Os 14 títulos de Rafael Nadal no torneio da capital francesa foram brindados com projeções gigantes do campeão com a Torre Eiffel de fundo. Mas o adeus a 2 décadas de carreira dentro de quadra ocorreu na terça-feira, no Palácio de Deportes Martín Capena de Málaga. E quis o destino que fosse na eliminação da Espanha pela Holanda nas quartas de final da Copa Davis por um duplo 6-4. Um resultado que não tirou o brilho da despedida do espanhol, ganhador de 22 Grand Slams, perante um público de quase 10 mil pessoas. Você nunca quer chegar a este momento. Sinceramente, não estou cansado de jogar tênis. O corpo simplesmente atingiu um certo ponto em que não quer mais jogar. Então temos que aceitar a situação. Sinceramente, me sinto super privilegiado. Pude fazer de um dos meus hobbies a minha carreira, e por muito mais tempo do que jamais imaginei. Aos 38 anos, Rafael Nadal havia anunciado em outubro a intenção de se aposentar das competições. Um fim para uma carreira lendária, com 5 títulos de Copas Davis e o bicampeonato olímpico em simples e duplas. Um mito que vai ser lembrado pelo legado de 92 títulos no circuito da ATP e 209 semanas como número 1 do mundo.
Hoje, dia 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. Essa data marca a luta contra o racismo e a escravidão. Neste ano, o Brasil comemora pela primeira vez o Dia do Zumbi e da Consciência Negra como feriado nacional. A data já era celebrada no país, mas se tornou feriado em dezembro de 2023. Mas o que seria a consciência negra e por que celebramos em 20 de novembro? Ela é a valorização da identidade, cultura e história das pessoas negras. Já o 20 de novembro faz referência ao dia em que Zumbi dos Palmares foi morto. Zumbi nasceu no início de 1655, em uma das aldeias do Quilombo de Palmares, que fica na Serra da Barriga, em Alagoas, e à época fazia parte da capitania de Pernambuco. Com poucos dias de vida, Zumbi foi capturado por soldados portugueses e entregue ao padre Antônio Melo, que o batizou com o nome de Francisco. O padre ensinou Zumbi a ler e escrever em português e latim. Quando ele tinha 15 anos, fugiu e voltou para o Quilombo dos Palmares, abandonando o seu nome cristão, Francisco. Ele se tornou um guerreiro e estrategista militar na luta para defender Palmares contra os soldados portugueses. Zumbi foi morto, esquartejado e teve a sua cabeça exposta em uma praça pública na cidade de Olinda, em Pernambuco, no dia 20 de novembro de 1695. O Dia da Consciência Negra foi idealizado em 1971 pela mobilização de um grupo de jovens estudantes negros do Rio Grande do Sul, o Grupo Palmares. Em 2003, o presidente Lula sancionou uma lei federal que considera o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. A lei também tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas. A celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em todo o país foi oficializada em 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff através de outra lei federal. O presidente Lula sancionou mais uma lei federal em 2023 que transformou a data em feriado nacional. Outra data que também tem relação com a história dos negros no Brasil é o 13 de maio, dia da abolição da escravidão, quando a Lei Áurea foi sancionada, mas não trouxe melhoras significativas. Respeito sempre, né? Verdade, consciência também. Racismo não se discute, se combate. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para você rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não se esqueça de seguir nossa página no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.